Estamos ao vivo novamente para fazer a live sobre como o profissional de TD pode cuidar da sua voz. Ou seja, você tem aquecido sua voz aí antes de começar um treinamento, uma facilitação? Quais os cuidados que você tem com a sua voz? Vou receber hoje a Ana Elisa, fonoaudióloga e uma profissional incrível para a gente conversar sobre como que a gente pode cuidar da nossa voz. A Annelisa já chegou, vou trazê-la aqui para a live e vamos convidar as pessoas para a live no aviãozinho aqui, ó, igual eu tô fazendo, chamando as pessoas agora, que já estavam aqui na live e que caíram. Então, enviei aqui com sucesso para as pessoas e vou trazer a Ana para cá. Pronto! Prontinho, estou Muito aqui. bem. Então. Ana, esse quadro é o quadro que a gente chama de Momento TD. É um quadro que nasceu aqui no Instagram, nos stories. Quem deu o nome para o quadro foi os próprios seguidores aqui do meu perfil. Escolheu o dia, escolheu a hora, justamente para facilitar a entrega desse conteúdo que antigamente eu fazia todas as terças-feiras e agora eu dei um pouco de espaço aí nas agendas, até para a gente dar uma respirada e as pessoas ficarem esperando por esse momento aqui para a gente conversar. O que é legal desse momento é que a gente só traz mulheres aqui. Que a ideia é que a gente aumente a nossa referência feminina em todos os assuntos que estejam relacionados com treinamento. Porque a gente fala de treinamento, desenvolvimento, aprendizagem, sempre pensando no ecossistema todo que está em volta dele. E hoje você é minha convidada, mais que especial, porque hoje é dia 8, né? Ontem eu tinha visto uma mensagem no meu direct, inclusive eu postei, acho que eu te marquei, de uma pessoa que falou: chama a Univoz para fazer uma live. E foi exatamente no dia 8 de janeiro. E hoje é dia 8 de fevereiro, nós estamos fazendo essa live aqui. E eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse quem é a Ana Elisa na fila do pão. Que delícia, Mônica. Primeiro, agradecer você por essa oportunidade de falar de um assunto que eu sou apaixonada, mas também estar aqui nesse seu veículo de comunicação. Você tem feito um trabalho lindo na área de TD. Você é referência, é motivada com essa área. Então, eu tenho um grande prazer de estar aqui com você. E ainda mais por essa sororidade, né? Esse apoio entre nós, mulheres, para a gente marcar esse espaço. Eu sou fonoaudióloga de formação, me graduei já há muito tempo, vou fazer contas aí. Me graduei em 87 pela PUC para trabalhar com fonoaudiologia, com a ciência da comunicação. Trabalhei, iniciei a minha carreira muito voltada para a voz especificamente, na clínica, cuidando daquele que perdia a voz, ficava rouco, né? Professores, locutores, palestrantes. Mas aí fui verticalizando a minha carreira, ampliando não só com a voz, mas com a comunicação, que é um guarda-chuva muito maior. Então, voz continua sendo um assunto que eu sou apaixonada, né? Manter a saúde, a voz expressiva, e trabalhar também com outros componentes da comunicação, como assertividade, clareza, não violência. Para isso, eu constituí uma empresa, a Univoz, que vem desde 1998, trabalhando com profissionais da comunicação e com foco organizacional. Então, desenvolvendo serviços e produtos para que as empresas possam criar ambientes mais seguros de comunicação. Esse é um recorte do recorte do recorte desse caminho que eu sou realmente apaixonada. Nossa, eu sou apaixonada pela Univoz desde a primeira apresentação que eu vi da Ângela lá no grupo Troca sobre a Univoz, sobre a trilha de aprendizagem de comunicação da Univoz. Eu acho sensacional. E eu queria te perguntar assim, qual que é a primeira lembrança que você tem do que a gente se conheceu? Eu sei que foi no grupo Troca, mas você lembra de como foi esse primeiro momento?
eu lembro você vindo assim na minha direção, muito motivada, muito animada, me fazendo perguntas sobre uma apresentação que a gente tinha feito. Aquela troca gostosa de energia que a gente sempre tem com você. Então, eu lembro sempre assim do seu sorriso, me perguntando como é que faz para trabalhar a sua comunicação, a sua voz. E não lembro se já foi numa apresentação antes do Grupo Troca ter ido para aquelas palestras grandes que nós dávamos no Foi, Mackenzie. Então, foi acho que nas foi antes daquela, pequenininhas, foi nas... foi nas pequenininhas. Teve uma, inclusive, que foi do Dia Mundial da Voz, do Dia da Voz, que nós fizemos uma intervenção. E a memória que eu tenho era você vindo na minha direção, falando de voz, falando de comunicação, já sempre animada, com esse seu sorriso, que é sua marca. Ana, e a minha primeira lembrança que eu tenho sua, assim, meu primeiro contato, eu lembro da Ângela, quando eu penso em Univoz, a primeira pessoa, eu lembro dela apresentando, mas eu lembro que ela apresentava e na sequência você sempre vinha com uma atividade. Ou era uma atividade, ou era uma palestra, e desde quando começou. Então a minha primeira lembrança sua é no palco, se comunicando. Engraçado isso, Olha, é que no palco. delícia! Que bom saber disso, porque eu sempre fui, há muitos anos atrás, né? Trabalhei isso em mim. Eu fui tímida, tinha vergonha de subir num palco e falar. E saber que alguém hoje tem uma imagem de mim no palco, como a sua primeira imagem, me deixa muito feliz, Mônica. Que bom. Ai, que Isso mostra o quanto a gente pode trabalhar a comunicação, a voz, vencer medos, barreiras, que às vezes nada mais é do que uma falta de prática, falta de autoconfiança e falta de experimentar, né? Com certeza. E eu vou contar um pouco dessa história aqui, porque eu passei por uma situação dessa o ano passado. Não vai achando que foi muito tempo atrás, foi o ano passado. E eu quero contar um pouco também de como foi, como que a Ana me ajudou e foi muito legal. E aí, Ana, para a gente começar a bater um papo assim dessa conversa, o que que eu queria trazer? Os profissionais de RH, pelo menos na minha carreira, eu já estou há 12 anos em RH, e eu nunca vi um profissional de RH, não estou nem falando de profissional de TD, um profissional de RH falando assim, agora eu vou parar um tempo para cuidar da minha voz. Vou preparar a minha voz para entrar num treinamento, vou preparar a minha voz para uma palestra. Eu nunca vi, nunca tinha visto, pelo menos que agora eu sou uma delas. E imagina o profissional de TD, quando a gente para pensar, o profissional de TD, que normalmente fica horas dando um treinamento, ou aqueles treinamentos, né, que são o dia inteiro, para ali só para o coffee ou para um almoço, e fica 8 horas, né? 8 horas de treinamento praticamente o dia todo, sem se preocupar em trabalhar a voz. Eu antigamente tomava água, e não tomava muita água, que você sabe disso, que eu tinha que me policiar para tomar água, e já achava que estava arrasando, né? E não estava arrasando coisa nenhuma, porque água é o mínimo, pelo que eu aprendi com você, água é o mínimo que a gente pode fazer pelas nossas cordas vocais. E aí a minha pergunta para você antes da gente jogar aqui no chat para as pessoas, beber água é suficiente para a gente cuidar aí da nossa voz? É o mínimo, como você introduziu muito bem. É o mínimo, é importantíssimo, é um hábito saudável para o corpo todo. As pregas vocais ou cordas vocais, elas funcionam uma tocando contra a outra. E isso causa o quê? Um atrito. Esse atrito vai machucando, como qualquer coisa que causa um atrito. Meu sapato no pé, causa o atrito. Então, esse atrito contínuo pode machucar as pregas vocais. A água, ela é um lubrificante. Além de hidratar o corpo todo, trazer mais nutrientes para todas as células, ela ajuda nesses toques sucessivos. Então, é o mínimo para a gente começar a beber água em pequenos goles ao longo do dia todo e intensificar na hora que vai falar. Por exemplo, dar um treinamento, nunca dou um treinamento sem a minha garrafa de água, não é nem um copo de água. Não é? Hoje eu vim para a live, trouxe minha garrafa e meu copo. Mas aí eu troquei de lugar aqui para o sinal ficar melhor, minha garrafa e meu copo ficaram lá na outra sala. Daqui a pouquinho eu já vou pedir para você um segundo para eu ir buscar a minha água. Perfeito. Então, é importante
A gente manter esse hábito, mas ele é o mínimo. E aí eu vou jogar uma pergunta aqui no chat. Quem quiser responder aqui nos comentários é o seguinte: para ser sincero, é usar o sincericídio aqui agora. Alguém aqui já se preocupou em cuidar da voz antes de começar um treinamento? Antes de passar aquele dia inteiro em reunião? Ou mesmo que seja um treinamento de 2 horas. 2 horas falando é muito tempo, né, Ana? 2 horas falando sem Muito. fazer nada pela voz é muito tempo. É um esforço, né, para as nossas pregas vocais. Eu queria saber se alguém aqui já pensou nisso antes. E se pensou, coloca aqui. Sim, pensei. Não, nunca fiz nada. Só bebo água e olhe lá. O Eliel já colocou aqui que não. E gosto da sinceridade. Eu também não, Eliel. Até passar por uma situação que eu passei no ano passado. Por isso que eu achei esse Sendo tema sincero. super relevante para a gente trazer, justamente porque a gente não pensa que a voz, né, que as nossas cordas vocais, elas são tão importantes quanto outras partes do nosso corpo que a gente malha, como por exemplo, a gente vai para academia, né, para malhar, para ficar com o corpo em forma, e a garganta, as cordas vocais, né, Ana, é tão importante quanto. Então, gostei aí da sinceridade do Eliel, gostei dos poucas vezes aqui da Bia. E a Edna colocou aqui, a gente corre atrás da fono quando perde a voz. Exatamente. Eu tomo sempre Isso muita água em mesmo. treinamentos. Isso mesmo. Como muitas coisas na nossa saúde, a gente só começa a cuidar quando falha, quando falta, quando dá dor, não é? Então, a gente costuma receber as pessoas para cuidar da voz quando já passaram por algum episódio de rouquidão, ou de sentir incômodo, dor, ardor na garganta, ou até mesmo quando, de repente, quantos eu já atendi. Ana, olha, eu tinha um treinamento marcado de 3 dias. Eu dei o primeiro, chegou no segundo, a minha voz já não saía. Aí eu dei o segundo e o terceiro rouca. Chegou no quarto dia, eu acordei sem voz. Então, é a falta do cuidado, a falta de usar de uma forma correta a voz, a falta de fazer um aquecimento. Então, a grande maioria não tem ainda, Mônica, um conceito de um trabalho de, primeiro, prevenção, para que o problema não aconteça, e principalmente de resistência vocal. Olha só, um esportista, ele não pula da cama e sai chutando bola. O maratonista que vai correr a São Silvestre em dezembro, ele não começa a treinar em dezembro. Ele começa a treinar ao longo do ano. Ele vai correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, até que ele vai ganhando condicionamento. Se eu estou lá, quieta, fazendo só uma reunião, falando um pouco com as pessoas, como a área de RH, de treinamento e desenvolvimento, não dá só treinamento. Fala, atende o telefone e tal. Uso normal. Eu falo, você responde, a gente não tem um uso contínuo. Amanhã eu tenho um treinamento de 8 horas. E eu passo essas 8 horas falando, eu não trabalhei a musculatura para ter resistência vocal, como um esportista se ele não fizer todo um condicionamento físico para a atividade. Então, precisa prevenir problemas e precisa trabalhar a resistência vocal para aguentar as horas que você precisa para aquela atividade. Maravilha. Ai, que bom! O Já Eliel. chegou uma linha aqui Ai, para que mim. maravilhosa. O Eliel colocou aqui que coloca até despertador para lembrar de tomar água. Tamo junto, porque eu sou essa pessoa. Isso. No início, a gente precisa de ajuda. Põe despertador, põe lembrete, amarra o cordãozinho do dedo. Precisa de lembretes. Põe um copo de água, a garrafinha de água do seu lado, não é? Aí vai dando essa vontadezinha de beber. A Bia traz aqui no chat que dá para contar as vezes que ela fez um exercício. Isso foi depois de fazer aula de canto. Ou seja, já é canto. E é legal ela trazer esse ponto do canto, né, Ana, que a gente tinha conversado, Sim. que a gente vê muito o cuidado com a voz do cantor, né, das pessoas que realmente fazem shows e tal. E a gente fez até um paralelo. O cantor, às vezes, vai para um show com toda uma equipe preparada, né, para cuidar da voz, todos os aparatos que ele precisa ali para cuidar da voz, e ele vai fazer, às vezes, 2 horas de show. E às vezes a gente tem lá uma semana
de academia de líderes, todos os dias, 8 horas por dia, e a gente não faz nada, porque a gente tem essa percepção de que ter um fono, ter o cuidado com a voz é para artista, não é para gente. Faz sentido esse pensamento? Esse é o pensamento que a população em geral tem, é isso mesmo, Mônica. As pessoas acham que quem precisa cuidar da voz é o que a gente chama de elite vocal. Cantor, ator, apresentador de televisão, jornalista, locutor. Lógico, eles precisam. E hoje em dia, essa população está muito mais consciente, tanto que faz um trabalho de aquecimento, desaquecimento vocal, condicionamento vocal de longa data, né? Até mesmo agora, com a pandemia, que diminuíram os shows, os atores, cantores conscientes não pararam de fazer exercício, porque sabem que quando voltar, vai ter uma maratona de shows e precisa estar com a prega vocal condicionada. No entanto, profissionais da voz são muitos e cada vez mais. Tinha uma estimativa que de 45% a 65% da população economicamente ativa era profissional da voz. Então, olha só, advogado, palestrante, área de treinamento e desenvolvimento, professores, operadores de telemarketing, teleserviços, vendedores, executivos, todos são profissionais da voz. Todos precisam da sua comunicação para exercer a sua função. E hoje em dia a gente estima que esse número esteja aumentando. Por quê? Nós temos as redes sociais, os canais de comunicação, e hoje todo um empreendedor, um pequeno empreendedor, um dono de uma empresa precisa se posicionar nas redes. Então precisa se comunicar num vídeo, numa live como a nossa. Então o número de pessoas que precisa cuidar da sua voz aumentou muito. E o cuidado não é só para ator, cantor, locutor, o cuidado é para todos nós que falamos, que queremos continuar falando e queremos falar bem, porque a exigência é ter um bom falante em todos esses canais. Então, o cuidado da voz é para todos nós, né? Perfeito. E o Eliel tá aqui defendendo o time de recrutadores, falando assim, recrutador também. Recrutador também, Eliel. Principalmente quando tem aquele dia inteiro de entrevistas uma atrás da outra. O Ademir deu boa noite para você, Anne, e falou assim, o cantor deve fazer os exercícios sempre, tem show ou não, para poder ganhar condicionamento vocal, que é aquilo que você estava falando, né? Exatamente, exatamente. E aí, se a gente fizer um paralelo com a área de treinamento, Mônica, você sabe quando você trabalha numa empresa, vamos contratar agora 100 pessoas, elas precisam passar pelo treinamento. Você vai ter uma maratona de treinamentos para ministrar, para facilitar. Se você não treinar sempre sua voz, como é que você vai aguentar aqueles 15, 20 dias de treinamento técnico para as novas equipes? Não aguenta. Aí é a hora que começa a fadigar, a voz ficar rouca, perde o brilho. Então, é importante que as áreas de treinamento e desenvolvimento também tenham esse condicionamento. E é o que nós fazemos nas empresas, nos programas de saúde vocal. Perfeito. E eu vou contar um pouquinho, Ana, de como que eu, Mônica, enquanto profissional de T&D, acho esse tema relevante para a gente trazer para uma live, diante do que aconteceu comigo. Apesar de eu não fiquei rouca, não fiquei doente da voz, mas aconteceu uma situação comigo que foi, eu estava numa live como convidada de uma empresa. E eu lembro que eu estava com uma certa insegurança aquele dia, com aquele público, com as pessoas que estavam comigo ali na área, eram pessoas que eu admirava muito. Então eu estava numa situação de tensão, eu lembro que muito forte. Isso foi o ano passado, não faz muito tempo. E aí eu lembro que a minha voz tremia e eu não conseguia controlar a minha voz. Por quê? Porque eu nunca tinha feito nada, como que eu ia ter controle, né? Esse condicionamento que trouxeram aqui no chat, eu não tinha. E eu me incomodei muito com o resultado daquela live. Me incomodei, assim, no nível que eu lembro que eu desliguei a live.
Desliguei assim, era no YouTube, né? A gente saiu da live. Eu tava muito inconformada com o meu resultado, com a minha performance, como que eu tinha me saído. Eu lembro que eu assisti, eu não reassisto, e eu reassisti aquela live inteira, era quase 2 horas. Eu reassisti toda, anotei um monte de coisa, peguei o telefone e liguei pra Ângela. Eu falei, Ângela, eu preciso conversar com a Annelise, me ajuda. Eu nunca vou esquecer desse dia. A Ângela deve estar aí, ela vai lembrar. E eu falei assim, eu preciso de ajuda, não dá, eu não quero passar por isso de novo, porque aquilo me abriu um gatilho que foi o seguinte, se eu não estava conseguindo controlar minha voz, tinha um resquício de insegurança. Tudo bem, por conta daquela situação. Mas eu percebi o quanto que a minha voz era frágil. Primeiro, porque. E aí depois a gente foi, obviamente, fazer todo um coach vocal, né? Que a gente chama. A gente fez todo um processo de coach vocal, que a Ana trouxe aqui na fala dela, por exemplo, que é o brilho da voz. E eu lembro que a Ana falou assim: sua voz tem muito brilho. Eu até escrevi isso no post que eu fiz hoje no feed. E algumas pessoas me perguntaram, Mônica, mas como assim a voz tem brilho? Então, eu vou contar um pouco de trechos da nossa história até aqui. E a gente vai intercalando com o seu conhecimento em relação às partes técnicas. E a primeira coisa que eu queria que você trouxesse, tinha umas pessoas curiosas, era em relação ao brilho. Quando você fez aquela análise da minha voz, você falou, nossa, sua voz tem brilho. O que seria isso? Sai purpurina da minha voz? Tem estrelinhas? Conta pra gente o que seria o brilho da voz. É tão interessante, não é? Porque a voz, ela é multidimensional. Imagina que nós não vemos a voz, mas a gente consegue atribuir para a voz atributos que são às vezes palpáveis. Por exemplo, a gente pode chamar, ai, essa voz é tão aveludada, nossa, essa voz é quente. Então a gente dá temperatura para a voz. Ai, essa voz é ardida, é azeda, a gente dá gosto. Tão completo é o som de uma voz, porque ele estimula tantas áreas cerebrais que a gente consegue dar atributos que não são só sonoros. A voz é audível, é grave, é aguda. Um dos atributos é esse brilho. O que é o brilho na voz? Não definindo tecnicamente, mas é aquela voz que você escuta com clareza, que ela é inteligível, que é ser entendida. Eu consigo entender aquela voz, ouvir, e a sua voz tem isso. Um dos conceitos que está dentro do brilho é projeção. O que é projeção? É uma voz que espalha no ambiente. Olha só, se eu fizer essa voz aqui, dá para perceber como mudou, como ela abafou. E essa voz não, essa voz projeta, tem brilho. Então, a gente chama voz com brilho, voz com projeção, essa que ecoa, que é agradável. Não, a sua voz tem brilho. Mas, às vezes, mesmo com brilho, mesmo com uma qualidade, a gente pode perder a segurança na hora de falar. Se nós não estamos treinados, se nós estamos tensos, nervosos. Então, uma das coisas que você traz, que você passou naquela live, é porque quando a gente está muito tenso pela responsabilidade de fazer uma boa live, pela responsabilidade das pessoas que estão aqui nos assistindo, olha só, já vejo gente entrando, gente que te conhece há muito tempo, gente que me conhece há muito tempo, isso vai dando assim uma responsabilidade. E a tensão, o estado emocional pode afetar a nossa voz. E nós perdermos efetivamente o controle. Ela pode tremer, ela pode ficar abafada, ela pode ficar falha. E isso é percebido pelas pessoas que estão nos assistindo. E a gente sabe disso, e isso aumenta a insegurança. Então, por isso, o trabalho de voz traz essa segurança, que a voz fique audível, clara, transmitindo que eu estou confortável de falar com você. Não que eu estou tensa, porque ela vai tremer, ela vai falhar. Perfeito, perfeito. E foi muito esse o meu cenário, né? Foi um cenário de insegurança, literalmente. E aí eu passei a mão no telefone, liguei para a Ângela e a gente montou um plano de acordo com o que eu queria alcançar. Só que nesse meio do caminho a gente foi descobrindo outras coisas, né? Porque a gente vai com um objetivo e para a gente chegar nesse objetivo existem alguns steps.
E aí a gente foi pensar, né? Como que era essa voz? Ela era aguda ou era grave? Ah, no meu caso, era uma voz mais aguda. E como que a gente faz para essa voz aguda não arder no ouvido das outras pessoas? Como que a gente faz essa voz aguda, sorridente, ela não deixar de passar credibilidade para quem a gente está oferecendo aquele conteúdo, sem deixar a sua essência de lado, porque a gente falava muito disso, né? Eu tenho o meu jeito de me comunicar, mas eu tenho que me comunicar com segurança, eu tenho que me comunicar acolhendo as pessoas quando de vez em quando eu abro um sorriso e também de uma forma que passe credibilidade para quem está assistindo a gente, porque a ideia é que quem está assistindo te escute por conta desse brilho que é entendível, vamos pensar assim, mas que também passe credibilidade. 14 pessoas não estariam aqui se elas não estivessem crendo no que a gente estivesse falando aqui nesse momento. E aí, Ana, eu acredito que as pessoas vieram aqui hoje para saber um pouquinho do que elas podem fazer, obviamente, com segurança. A gente vê que tem muito conteúdo na internet. Faça isso para melhorar sua voz. Faça isso para sua voz projetar melhor, se posicionar melhor. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque assim como a gente não vai para academia sem ter um personal lá ou um instrutor dentro da academia, a gente também não pode cuidar da nossa voz simplesmente porque a gente viu um conteúdo na internet que parece fazer sentido. Então, eu queria que você contasse para a gente, assim, primeiro, como que a gente pode cuidar da voz de forma simples, o mínimo que a gente pode fazer para garantir aí um aquecimento e um cuidado básico com a voz, sem um fonoaudiólogo nesse momento. As pessoas que estão aqui hoje, que elas podem sair dessa live e já praticar. Perfeito. Você traz um aspecto bem relevante, que é a internet, ela democratiza o conhecimento, traz conscientização, e é ótimo, tem conteúdos ótimos. Mas nem todo, acho que o ponto principal do conteúdo da internet é nem todo exercício vai ser bom para todo mundo. Pode ser bom para uma determinada pessoa e não para outra. Então, o que é genérico e que pode ser feito são, primeiro, os hábitos de cuidado com a voz. A voz, por ser um músculo, ser feita por músculos, não é ser produzida por músculos, mas também por cavidades, laringe, a garganta, a boca, o nariz, ela depende primeiro de um aparato anatômico, depende da minha anatomia, depende dos meus órgãos, então eu preciso cuidar primeiro da saúde geral do meu corpo. Então, como, por exemplo, ter boa alimentação, para evitar que o refluxo, sabe quando a gente fica com azia, queimação, sobe aquele ácido, vem para a garganta? Isso pode irritar toda essa região e principalmente as cordas vocais. Então, se eu tenho boa alimentação, eu já estou cuidando da minha voz. Anota aí, Evitar... gente. Boa alimentação. Boa alimentação, alimentação saudável, é aquilo que até popularmente a gente já sabe. Alimentos leves, que são fáceis de digerir, não comer perto da hora de deitar, mastigar bem alimentos, evitar comer muito, não é? Comidas muito pesadas. Enfim, tem várias orientações, essas de alimentação são as principais. Evitar consumo, principalmente excessivo, de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, evitar beber bastante água também, né? Tomar bastante água, e o uso confortável da voz. Então, quando nós falamos, nós temos que sentir que não estamos sentindo a garganta. Olha só que loucura, mas eu sempre falo isso para os meus pacientes e clientes. Quando você fala, você tem que sentir que você não está sentindo. Ou seja, a hora que eu começar a falar e sentir a minha garganta, sentir queimar, arder, apertar, pressionar, talvez eu esteja falando com um pouco de esforço. Talvez o meu volume esteja forte, talvez eu esteja falando muitas horas seguidas sem os cuidados. Então, um outro cuidado é fale sem
sem esse esforço, fale de forma confortável, né? Essas são orientações assim, gerais, que servem para todos. Além disso, quando falar, articular bem as palavras, fazer pausas para respirar. Eu tenho que sentir que o ar entrou para eu ter combustível para poder falar. Sem o ar, eu não consigo movimentar bem as minhas cordas vocais. Então, todos esses hábitos, esses cuidados são essenciais para a voz. E isso, Mônica, vale para todo mundo. Para aqueles que falam profissionalmente ou não. Porque a voz também pode se alterar, porque eu tenho outras questões. Então, eu preciso cuidar também de rinite, sinusites, alergias. Sendo assim, até mesmo para aquele que não fala profissionalmente, ele pode vir a ter um problema de voz por conta de outras alterações de vias respiratórias. Esses são os problemas mais comuns, não é? Sem falar de outros problemas mais sérios, como câncer de laringe e outras coisas mais. Mas para nós, no geral, é cuidar muito bem da saúde. Outro componente que faz muito efeito para a voz são boas horas de sono, porque o sono repõe a nossa energia. Então, vai falar no dia seguinte, vai dar um treinamento, não dorme bem, já não tem energia para nada, o que dirá também para produzir a nossa voz. O Santo Faz trouxe aqui, Ana, tenho em média 8 calls por dia, então falo bastante. Qual as técnicas que posso usar para no fim do dia descansar a voz, além de ficar quieta e além de dormir, que a Ana já trouxe também aqui. Muito bom. Eu acho que é o Fernando esse Santo Faz aí. Vamos conversar, Fernando, mas olha só, que bacana a pergunta dele. Veja que qualquer um de nós que tem um negócio, que tem um trabalho, pode fazer, ou que trabalha numa empresa, pode fazer 8 calls por dia. Então, a fadiga vai surgindo. Pode ser que no final do dia a gente só sinta cansaço. No final de 4, 5 dias, talvez eu já sinta arder a garganta. No acumulado, eu posso vir a ter um problema de voz. Então, é assim, o cuidado não é no final do dia, o cuidado é ao longo do dia, né? Hidratar, beber água ao longo do dia, goles pequenos, fazer intervalos entre uma call e outra, não pegar uma direto da outra. Zona de Precisa ter passagem, tá intervalo. vendo que eu aprendi direitinho. Muito bom, Mônica. Você aplica o que a gente conversou. Zona de passagem. Então, termina uma call, faz bem para tudo. Parar para pensar. O que é que eu fiz nessa call? Anota. Agora eu vou para uma outra. Então, eu já começo a pensar na outra. E nesse meio tempo, eu descanso, eu respiro. Agora, existem também exercícios de aquecimento vocal para eu fazer logo de manhã, antes de começar a trabalhar. Alguns exercícios para eu fazer nos intervalos, por exemplo, de treinamentos ou de calls, para manter a prega vocal ativa, mas confortável. E exercícios para desaquecer, são exercícios no final do dia. E é para descansar a minha prega vocal, para ela sair daquela superatividade. Quando a gente faz exercício, nós não fazemos alongamento antes de uma corrida e depois alongamentos depois dessa corrida? Então, com as pregas vocais, eu tenho que fazer a mesma coisa, exercícios antes e exercícios depois. E aí, para a pessoa saber qual exercício que ela pode fazer, aí é onde entra o profissional da fonoaudiologia nesse caso, ou coach vocal, como a gente chamou o processo que eu passei. Isso mesmo. Existem alguns exercícios universais. Por exemplo, se eu faço um M prolongado e suave, sentindo que esse som está preenchendo a minha boca, o meu nariz, de uma forma confortável, esse é um exercício universal que às vezes ajuda para aquecer, ajuda nesses intervalos e desaquecer. Mas pense que aqui eu dei esse exercício, mas eu não estou vendo se você está vibrando bem aqui, vibrando bem aqui, vibrando bem aqui. Você passou por esse exercício, lembra, Mônica? E a gente não sabia se estava equilibrado ou não. Então, é um exercício universal, mas que também precisa de certos cuidados. Porque Precisa fazer corretamente, né?
Porque se eu fizer errado, ele pode ser mais uma somatória no meu esforço vocal. Então, tem exercícios que servem para potencializar o volume, tem outros para reduzir, tem alguns que é para descansar, alguns que é para ativar. Então, um plano de trabalho é sempre pessoal. Não é? Você mesma citou, nossa, eu fui lá fazer o trabalho com você, eu fui para uma coisa, depois a gente foi descobrindo outra e outra. E é isso, esse universo da voz e da comunicação traz muito isso, não é? Será que a minha voz não está saindo porque a minha postura está errada? Será que é porque eu não abro muito a boca para falar? Será que é porque quando eu falo eu elevo meus ombros? Será que eu jogo a minha voz muito no nariz? Será que é porque eu jogo a minha voz muito na garganta? Então, são tantas variáveis que aí o cuidado especializado com um plano personalizado é o melhor caminho. Eu acredito também, Ana. A Andresa colocou aqui como ter brilho na voz. A gente tinha falado de brilho antes, ela falou, mas como que ter? Como ter esse brilho na voz? Tem como ter, criar, por exemplo, fiz lá uma análise da minha voz, olha, a voz está com pouco brilho. Tem como aumentar esse brilho na voz? Tem, algumas pessoas naturalmente já têm essa conformação de brilho na voz, ou por conta de uma anatomia, o tamanho da boca, a abertura dessa boca, o tamanho do nariz, o funcionamento das pregas vocais, tudo isso pode naturalmente trazer o brilho. No entanto, nós também podemos trabalhar isso quando a gente equilibra, por exemplo, a projeção da voz, que é quanto que essa voz sai para o ambiente de uma forma confortável. Então, isso é um trabalho que pode ser feito. Por exemplo, atores de teatro, eles não têm o microfone. Você precisa trabalhar essa projeção para que quando ele fale, a plateia escute de uma forma clara, mas sem que ele force. Então, esse é um trabalho de brilho, de projeção na voz. Perfeito. E aí, eu acho que isso dá um gancho para o próximo tópico, que a gente também trabalhou muito isso, que foi a questão de trabalhar a voz. Por exemplo, num treinamento, não dá para eu falar de um assunto triste ou entrar numa reunião, não precisa nem ser no treinamento. Às vezes tem alguém aqui que não é de treinamento. Entrar numa reunião que é para demitir alguém e chegar lá mega feliz para demitir a pessoa. Ou entrar numa reunião que é para você estar super feliz e chegar nessa reunião mega triste. Ou, para nós profissionais de treinamento, chegar lá no primeiro dia de treinamento com a energia muito baixa, com aquela voz triste, que não vai contagiar aquelas pessoas que estão naquele ambiente. E eu queria que você contasse um pouco desse processo de trabalhar a voz, que a gente chamou de melodia no meu processo, e que é fundamental aí para até engajar as pessoas naquilo que a gente está falando. Esse trabalho que você está dizendo é um trabalho de expressividade ou de psicodinâmica vocal, que a gente chama, né? Que olha que nome complicado, psicodinâmica vocal, é dinâmica psicológica da voz. Ou seja, a minha voz, quando eu falo, ela transmite algo para além de um som. Ela transmite minha personalidade, ela transmite minha emoção, o estado emocional desse momento. Então, a voz tem um significado emocional. Pela voz, nós conseguimos saber se a pessoa está triste, alegre, se ela está agitada, calma. Sendo assim, quando nós vamos nos comunicar, além do conteúdo das palavras, eu preciso me preocupar com o que a voz está transmitindo nesse momento. Se ela está transmitindo a atitude, a emoção, condizente com aquele momento, ou gostaria de transmitir. E esse é um trabalho muito necessário e muito feito dentro das empresas, porque nem sempre as pessoas têm essa consciência do que a sua voz está comunicando quando você se comunica. Às vezes eu quero passar, como você disse, né, situações aí delicadas dentro da empresa, então eu quero passar seriedade, quando na verdade um líder pode estar nesse momento transmitindo autoritarismo. Porque ele queria parecer seriedade, mas ele colocou um volume tão forte que transmitiu estar mandando em alguém. E esse ponto gera muito conflito nas empresas.
muitos mal entendidos. Eu interpreto o outro como algo que o outro não queria, mas a voz transmitiu aquilo. Num trabalho, numa equipe de treinamento, numa sala de facilitação aí de treinamento, a voz é essencial. A voz é um aliado na educação. A voz é um aliado no engajamento dos seus participantes. Pela minha voz, eu posso capturar primeiro a atenção dessa audiência. Segundo, eu posso motivá-lo, dar um treinamento com uma pessoa com personalidade motivadora é muito melhor, não é? Do que dar um treinamento com alguém mais boring, mais para baixo, mais sério, sem melodia. Então, a voz, ela ajuda a engajar a atenção dos participantes do treinamento, manter a atenção, ajuda a motivar e ajuda a transmitir e reter o conteúdo. Mas para isso eu tenho que olhar essa voz e ver que expressividade é essa que eu estou usando. Não estou falando aqui, quando eu conto isso para algumas pessoas, as pessoas falam, ah, então tá bom, mas só eu falar mais alto. Não, não é isso. Não é? Muito pelo contrário. Não é aumentar o volume, é aumentar a melodia, a expressividade, a variação melódica adequada para o momento. É o momento de falar sério, vou falar sério. É o momento de mostrar alegria, motivação, eu vou ter inflexões vocais para isso. E quem não tem, pode ter, porque isso pode ser trabalhado. Essa melodia vocal, ela pode ser trabalhada. Dá para treinar, né? Dá para treinar essa melodia. Muito, dá para treinar. É prática. Nas consultorias que eu faço para palestrantes, imagina, num treinamento de 8 horas, você ainda tem 8 horas para cativar essa tua plateia, mas numa palestra de 1 hora você não tem. Então, para palestras, principalmente, a gente trabalha muito essa melodia, interpretação, qual é o momento de emocionar, qual é o momento de falar sério. E em treinamentos você precisa disso. Aliás, Mônica, uma coisa importante a gente também precisa da inflexão vocal até para descansar a voz. Porque quando eu falo muito no mesmo jeito, uma mesma forma, eu estou sobrecarregando um grupo muscular. Porque a prega vocal está sempre no mesmo movimento. Mas se eu vario, uma hora eu estou trabalhando músculos que esticam a prega vocal para fazer um agudo, músculos que encurtam para fazer um grave, músculos que fecham mais, que fecham menos, movimentando aqui. Então, essa inflexão também ajuda na saúde, né, da própria voz. Perfeito. Então, essa modulação da voz, ela vai ajudar na nossa saúde vocal. É isso, posso dizer assim. Com certeza ela ajuda pela movimentação muscular. E ela também vai ajudar, porque se a sua voz for melódica, variada, e você der a intenção correta, a emoção correta, a sua plateia vai se engajar mais. Portanto, você vai se desgastar menos de ter que falar para que eles mantenham a atenção em você. Então, tá tudo junto e correlacionado. Então, às vezes, a pessoa vem para trabalhar a saúde vocal, propriamente dita, olha, não quero ficar rouca, mas nós vemos que tem que trabalhar com uma série de componentes e um vai ajudar o outro. Tem um ponto que eu lembrei que agora, que na época que a gente estava fazendo a consultoria, que terminou agora, né, que a gente fez uma presencial nos dias que eu estava lá na Univoz gravando, que é aquele ponto do, minha voz é aguda demais, minha voz é grave demais. Eu lembro que a gente conversou um pouco sobre isso. Eu acho que é talvez importante trazer aqui para o público, tem muita gente que se pergunta, né? Minha voz é muito grave, minha voz é muito aguda. Isso também tem técnicas para ajudar, né? Uma voz muito grave, a trazer um pouco mais para o agudo em alguns momentos e vice-versa, né? Esse trabalho tem uma limitação, porque graves e agudos, eles também são determinados pela anatomia, por uma série de coisas. Não por isso, principalmente por isso, não é? Vozes de homens e de mulheres são diferentes, porque anatomicamente nós somos diferentes. As pregas vocais têm tamanhos diferentes, têm movimentos diferentes. Então, mudar de grave para agudo, de agudo para grave,
tem uma limitação, Uhum. mas sempre tem alguma mudança que é possível de ser feita. Porque às vezes o grave ou agudo também é um ajuste, não é? É um jeito de produzir a minha voz que está deixando ela mais aguda. Por exemplo, já é um ponto para todos prestarem atenção, e nós conversamos isso agora há pouco no início da live, falar muito em sorriso. Olha, quando eu falo muito em sorriso, olha como a voz fica mais fina. Então, eu atendo muitas mulheres em empresas executivas que acham que não estão transmitindo muita credibilidade. E aí, quando a gente olha, podem ter vários componentes, inclusive só uma impressão dela, mas muitas vezes pode estar relacionado com essa nossa tendência de parecer simpática, acolhedora, fala muito em sorriso, a voz fica mais aguda. Quando eu diminuo o sorriso, só isso já faz a voz ficar um pouco mais grave. Então, não estou dizendo que é para falar brava, séria, mas estou dizendo que o exagero de uma postura, seja ela de lábio, de abertura de boca, de pregas vocais, de garganta, né, a laringe, podem estar trazendo um componente mais agudo, mais grave, que pode ser modificado na nossa Perfeito. voz. Eu acho que eu vou fazer um exercício e se eu conseguir fazer essa diferenciação, eu vou postar aqui nos stories. Pegar um vídeo antigo meu do Stories e pegar um vídeo de hoje, por exemplo, do Stories, para a gente conseguir ver a diferença. Acho que a gente colocar a mesma pessoa em momentos diferentes de fala, de como ela fez esse ajuste da voz, eu acho que dá clareza um pouco do que a gente está falando. E a gente consegue ver isso também em pessoas famosas, né? A gente pode pegar uma pessoa que você gosta e pegar um vídeo mais antigo e se ela passou por um processo, você entender que ela passou por, você consegue ver. Eu tenho algumas pessoas assim que eu percebo nitidamente. Falei, essa hoje, né, com esse olhar um pouco mais cuidadoso para a voz que eu não tinha, eu olho e já penso, esse aqui passou por um coach vocal, certeza, porque olha a diferença dessa voz. E eu Perfeito, vou fazer perfeito. essa análise minha e se eu achar que faz bastante sentido, eu vou postar e te marco para você ver. Muito bacana, Mônica, porque isso até é um recurso que nós usamos na terapia, não é? Ou na consultoria, no coaching vocal. Nós gravamos na primeira sessão, gravamos nas sessões, sempre antes e depois de um exercício, gravamos no final. Por quê? Às vezes a mudança, ela é lenta e às vezes a própria pessoa não percebe a mudança. Então, a comparação do seu vídeo antes e depois, do seu áudio antes e depois, vai dando referencial. O fonoaudiólogo consegue perceber, porque nosso ouvido é treinado. Mas a própria pessoa, às vezes, não percebe. Será que já está grave, já está agudo? Então, o vídeo, o áudio vão dando essa referência para ela das pequenas mudanças. Quando nós pegamos no final do trabalho o primeiro vídeo da pessoa e o último, aí a pessoa fala, nossa, mas que diferença. Então, isso, se as pessoas quiserem fazer, façam com os jornalistas. Geralmente, jornalistas treinam muito a voz. Então, se você pegar qualquer um deles lá no início da carreira e agora, vai perceber a diferença de ritmo, de articulação, de melodia da voz, de a pronúncia das A pronúncia, eu ia palavras. falar isso, a pronúncia das palavras mudam muito. Muda bastante. E uma coisa que também muda é as pausas, porque quando nós estamos no início de carreira, a gente acha que o mais importante é falar. Muitos de nós, Nós trabalhamos isso comigo palestrantes, também. A velocidade, nós também trabalhamos isso. a velocidade. Isso mesmo, Mônica. Então, o importante é falar, falar, falar. E muito importante na nossa fala são as pausas. Como a que eu acabei de fazer agora. Então, fala, 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 uma palavra atrás da outra. Mas, de vez em quando, a gente precisa dar pausa para o outro pensar, uma pausa de ênfase, não é? Destacar uma palavra mais importante. Isso vai dando um outro ritmo, um ritmo de mais pertencimento, de mais foco naquilo que eu estou fazendo, ao invés de falar uma palavra atrás da outra, que dificulta até ser entendido. Perfeito. E aí eu acho que a gente pode trazer um pouco para essa ferramenta aqui, que é o Instagram,
que a gente tem lá os stories de 15 segundos e às vezes a gente quer trazer muito conteúdo em 15 segundos e a gente vê um monte de gente do marketing digital, principalmente, falando, você tem que falar rápido, o stories as pessoas estão correndo, elas querem falar rápido. Depende. Quem que é o público para quem você está falando? Talvez esse público ele só quer que você conte uma coisa para ele, ele quer pensar a respeito daquilo que você está falando e não aquele mundo de informação em 15 segundos que você já não consegue nem entender o que a pessoa falou de tão rápido que a pessoa falou. E a gente fez esse trabalho comigo da velocidade porque eu era um pouco acelerada na hora de falar. O nosso traço de personalidade dinâmico, alegre, como o seu, ele entra como componente também de influência na nossa voz, não é? Afinal de contas, a nossa voz, a comunicação, ela reflete os nossos traços de personalidade, nosso jeito de ser no mundo. Então, não tem nada de errado com isso. Ele está refletindo quem nós somos. No entanto, é o que você diz. Dependendo do contexto, dependendo do público e principalmente do objetivo que eu tenho com aquela fala, com aquela comunicação, eu preciso fazer alguns ajustes. Então, 15 segundos cabe, não vai caber tudo que você quer falar. É melhor falar menos, mas ser entendida. E aí divide em pequenos vídeos de 15 segundos, não é? Do que no primeiro você acumular tanto conteúdo e fica confuso, transmite uma sensação de estar acelerada, estar com pressa, a não ser que seja essa a sua intenção. Não é? Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu gostei muito do nosso processo, e que eu acho que é importante trazer aqui para a fala, é que a voz, ela não é puramente a voz, né, Ana? E eu acho que a Univoz faz isso muito bem com o curso Voz, Corpo e Expressão. Eu acho que voz, corpo e expressão representa tudo que significa para mim, assim. Que a voz, ela faz parte desse componente. Você vai se comunicar e, ao mesmo tempo, você não vai se comunicar só com a projeção do som da sua voz. É com a sua expressão, é com o seu corpo e também com a sua voz. Eu acho que se você pudesse conectar esses três pilares e trazer aqui pra gente, acho que ia ficar bem legal também. Perfeito, não é à toa que o curso tem esse nome, Voz, Corpo e Expressão. Voz é um som, mas ela está dentro de um instrumento. Instrumento sou eu inteira. Né? Então, tudo que eu faço com esse instrumento, se eu alongo, se eu estico, se eu contraio, se eu movimento, ele vai influenciar na minha voz. E os dois juntos têm que estar em congruência, em combinação. Então, se eu estou, ele naturalmente um já influencia o outro. Então, se eu estou cansada, a tendência é a minha voz também ficar devagar. Se eu estou alegre, a tendência é a minha voz ficar solta. Mas nem sempre as pessoas têm essa consciência que os dois precisam combinar, um vai influenciar no outro, e que às vezes eu vou para uma situação tensa, mas eu não posso parecer tensa. Mas aí eu não consigo, porque o meu corpo está tenso. Então, se eu trabalho meu corpo, se eu relaxo, se eu alongo, se eu tenho movimentos amplos e suaves, vai impactar na minha voz, que seja uma voz suave, que tenha sons agradáveis, da mesma forma contrária. Então, se nós trabalharmos os dois, nós conseguiremos ser expressivos, né? Por isso que a gente chama de corpo, voz e expressão. Que eu vou conseguir expressar por uma combinação da minha voz e do meu corpo, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que é adequado para o momento, tudo aquilo que é adequado para a nossa conversa, tudo aquilo que o outro merece receber de mim. Quantas vezes nós estamos tensas com uma situação, nervosa, e isso impacta tanto no meu corpo e na minha voz, que eu chego para falar com a pessoa e eu chego de um jeito arrogante, duro, tenso. Nem eu mereço fazer isso, nem a outra pessoa merece receber esse estilo de comunicação. Então, vou para uma conversa difícil, vou para um treinamento que eu tenho uma galera ali exigente, cuide-se. Trabalhe seu corpo, trabalhe sua voz, relaxe, alongue, aqueça, se perceba, né?
Afinal de contas, essa é a casa que eu moro e a voz é o convite para nós nos conectarmos, não é? Para eu receber você nessa nossa conexão, nessa minha casa. Então, tem que cuidar dos dois para ser expressivo. Perfeito. Ana, aí para a gente ir para os minutinhos finais, eu queria trazer uma experiência minha, que também tem a Univoz nesse processo, que foi o seguinte: hoje tem gente que olha para mim e fala, nossa, como que você consegue gravar um stories tão bem, tão rápido? Gente, primeiro, não é tão rápido. Às vezes a gente grava umas 50 vezes para dar certo, só para contar para vocês. Segundo, hoje eu já estou muito mais confortável com a minha voz, muito mais segura com a minha voz, muito mais certa do que eu quero transmitir do que um ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Conforme o tempo vai passando, a gente vai também criando credibilidade em si mesmo, né? É um processo também de autoconhecimento. E eu lembro que em 2000, eu não lembro se foi 2015 ou foi 2016, ou foi 2017, não lembro agora o ano, se você lembrar, você me fala. O meu pai, ele queria muito fazer um curso de técnicas de apresentação, de oratória, alguma coisa assim. Para quem não sabe, meu pai, ele já foi vereador e ele tinha um pouco de dificuldade de subir para fazer um discurso e tal. Só que meu pai é um cara da comunicação, ele sempre foi um cara que fez muitas amizades, enfim. E aí eu lembro que meu pai queria porque queria. E eu falei para ele assim: "Ah, tá bom, pai, eu vou procurar esse curso para você". Ele falou: "Ah, mas eu só quero ir se você for comigo". E aí eu lembro que eu falei para ele assim: "Pai, mas eu não preciso de um curso de oratória e de técnicas de apresentação", porque na minha cabeça eu não comunicava muito bem. E aí nisso eu já conhecia a Ana e eu lembro que era Black Friday, nunca vou esquecer disso. Eu falei: "Ana, vou fazer um curso com meu pai, tá?". Olhamos lá a trilha, a Ana falou assim: "Olha, para esse objetivo de seu pai, vamos fazer o técnicas de apresentação", que na época era esse nome, não sei se ainda tá com esse nome. É, né? E aí eu fui, era Black Friday, e falei assim, ai, tá bom, vou comprar, vou fazer os dois. E eu lembro que eu afirmei pro meu pai, assim, umas 2 vezes. Falei, olha, eu tô indo só porque é você, porque eu não preciso desse curso. Eu tô rindo, gente, porque a gente chegou lá, era uma turma super seleta, acho que a gente era em 10 pessoas. Foi um curso incrível, ficou pra história, a gente nunca esquece, porque ter meu pai ali naquele curso foi maravilhoso. E eu lembro que o primeiro exercício que a gente fez é gravado, né? Tem algumas coisas que são gravadas que a gente assiste depois. Aí eu lembro que teve uma. Por exemplo, eu sou muito boa de improviso. Só que na atividade que a gente foi fazer, era uma atividade que tinha um tema. Tipo, a gente tirava o tema e a gente tinha que desenvolver sobre aquele tema na atividade e todo mundo tinha que passar por isso. E quando chegou na minha vez, eu lembro que eu fui e tentei falar, gente, mas eu gaguejei. E, tipo, não saiu muito bom o negócio. Aí eu lembro que eu voltei, eu tava sentada do lado do meu pai. Aí eu sentei na cadeira, assim, ele olhou pra mim e ele falou assim: "Nossa, filha, eu achei que você era muito melhor, você tá muito ruim mesmo. E você disse que você não precisava desse curso, você tá precisando mais do que eu". E assim, eu fui para aquele curso. Esses dias eu achei meu material desse curso, dei até uma revisitada nele, porque eu guardei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu achava que eu não precisava. Lá, eu não sei se você vai se lembrar, mas para quem não sabe, eu entrava numa sala de treinamento e já entrava. O Gabriel estava aqui, eu não sei se ele está ainda, mas o Gabriel trabalhou comigo. Eu entrava na sala de treinamento, mas eu já entrava assim, gente, todo mundo tá ouvindo minha voz, né? Não precisa de microfone. Eu já dava para as pessoas para que eu não precisasse usar o microfone. Então eu já falava, tá todo mundo me ouvindo? Não precisa de microfone, né? Aí as pessoas falavam, não precisa de microfone. Então o Gabriel tá aqui, ele vai lembrar que eu não usava o microfone. E eu lembro que foi nesse curso de técnicas de apresentação que eu resgatei uma memória do porquê que eu tinha medo de microfone. E pasmem, eu tinha medo de microfone porque uma vez me chamaram para cantar num evento onde estava todos os meus amigos e eu não canto nada. E eu lembro que todo mundo ficou meio estranho, querendo rir. O negócio foi muito ruim. Foi assim, muito ruim. Não sei porque eu aceitei cantar na banda de um familiar meu. E ele falou que eu cantava bem, eu fui lá, acreditei e fui, né? E aí foi muito ruim. E eu lembro que eu terminei de cantar, desci do palco, tinha uma amiga minha me esperando assim, ela olhou pra mim e falou assim, amiga, foi muito ruim, mas tá tudo certo. Eu lembro que foi muito ruim, mas tá tudo certo. E daquele dia pra cá, eu nunca mais tinha pegado um microfone e fui resgatar no curso. Então aquele curso foi muito importante pra mim.
Porque eu meio que me tratei, de um certo modo, do medo do microfone, porque lá a gente precisava usar um microfone. E eu já entrava eu lembro que eu entrava na sala de treinamento, já falando, pessoal, tá todo mundo ouvindo minha voz, né? Não precisa de microfone. Porque eu já induzia as pessoas a dizer, sim, tá ótimo, não precisa de microfone. E E aí, ficava forçando a voz, né? Porque sem microfone. e Ai, forçava. Mônica, que depoimento lindo! Você me resgatou boas memórias aqui, né? Aí o Gabriel E colocou aqui, mesmo hoje eu assim, sou a melhor do karaokê. Mentira, gente, mentira, campeonato. Mas que, ô, então, tá vendo Mônica, tantas aquela tua memórias legais? experiência. E você me resgatou uma memória linda, porque a tua experiência do seu pai e você fazendo o curso de comunicação juntos foi lindo, não é? A gente Sim. costuma receber o marido e a esposa, irmãos, sócios, e você com o seu pai foi muito marcante, porque um apoiando o outro em descobertas, né? Uhum. Esse seu medo, receio de pegar o microfone, é o que acontece com a maioria das pessoas que tem algum medo de falar em público. Teve alguma experiência anterior frustrante, que não recebeu feedback positivo. E acha que aquela experiência é a que vai se repetir sempre. Que pisar num palco, que pegar um microfone, que tiver que falar em público. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz no trabalho é desmistificar esses medos. Eles tiveram um motivo de acontecer no passado, mas você já mudou, você já é comunicadora, já experimentou. Será que eles têm necessidade de permanecer nos travando nesse presente? Então, é Perfeito. uma reflexão que eu deixo para todos fazerem. Aquele que tem medo de falar em público, tem medo de enfrentar. Será que não foi uma experiência ruim? E você ficar replicando aquela experiência na sua mente, achando que tudo agora não vai dar certo, como não deu daquela vez. Então, a consultoria, a mentoria, o curso serve para isso, para a gente experimentar outras formas de fazer e de falar e descobrir que podemos ser bons comunicadores. Temos coisas para lapidar? Todos nós temos, eu também tenho, vou ter sempre, mas também valorizar aquilo que nós já fazemos de bom e bem feito na comunicação, não é? Perfeito. E Então, aí eu conto para vocês, hoje eu tenho 2 microfones em casa, uma bela de uma caixa de olha, som, canto e me gravo para poder assistir depois, porque foi uma das coisas que também que a gente aprendeu, que a gente se grava para a gente se assistir. Porque tem a questão da voz, né? A gente não escuta a nossa voz como outro. A gente escuta de um jeito, mas quando a gente grava que a gente escuta, a gente vai ouvir de outro. Se você tá na dúvida, escuta aí um áudio seu do WhatsApp agora, que você vai falar, nossa, que voz estranha a minha. E realmente a gente não está acostumado com a nossa voz ouvindo de um aparelho, né? A gente escuta a nossa voz aqui com tudo que a gente tem aqui, é um som. Quando a gente escuta direto de um áudio que a gente mandou, de uma gravação, é diferente. E a gente se assusta com a nossa voz. Então é importante a gente se acostumar com a nossa voz. E eu tive que fazer esse trabalho, me acostumar com a minha voz para poder aceitar a minha voz e não ter medo de usar todas as ferramentas hoje para projetar e levar a minha voz aí aonde ela puder chegar. é isso mesmo. Veja o trabalho lindo que você está falando, fazendo, disseminando tantos conteúdos de treinamento e desenvolvimento. Se você não tivesse essa segurança, não tivesse experimentado, ficado com isso só com você, então, bem a minha missão, assim, eu orientar essas pessoas que têm tanto conteúdo, tanta coisa linda para partilhar, e às vezes por um trauma, um medo, ou até a falta de ter experimentado, acabam se fechando. Perfeito. E a comunicação, Mônica, ela é tarefa dependente, ou seja, eu tenho um jeito de me comunicar em cada canal, em cada contexto, com cada pessoa. Então, nós podemos ser ótimos comunicadores para dar um treinamento, mas não conseguirmos bem conduzir uma reunião. Podemos conduzir otimamente uma reunião, mas não conseguirmos fazer tão bem uma palestra. Então, algumas pessoas acabam se prendendo de fazer algumas coisas porque acham que se comunicam bem naquele lugar e não se comunicam em outro. Mas a gente pode aprender, né? E Perfeito. de fato, em cada canal precisa de um estilo, precisa de um jeito diferente. Mas é só eu ficar atenta ao potencial que eu tenho e os recursos que me faltam e ir em busca.
Porque comunicação é algo que muda a vida inteira. Eu não me comunico igual que me comunicava há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, porque já aprendi coisas. E com certeza vou me comunicar de outras formas no futuro. A comunicação é maleável. A gente aprende palavras novas, jeitos novos, vem ferramentas novas de A gente determinação, de muda, né? A conteúdo. gente muda. A gente quer se comunicar diferente, muda valor, muda o como eu quero que as pessoas me percebam. Sim, com certeza. E o mundo também muda, nos exigindo novas formas de posicionamento e de comunicação. E Melhor comunicador vai ser esse que está atento a essas mudanças e vai se adaptando a elas também, aos canais e às formas de se comunicar também. e Isso vale trazendo para a empresa, treinamento. e trazendo para o universo corporativo, pensando em profissionais aqui de treinamento, a gente vai treinar públicos diferentes. E para cada público você vai usar um estilo de comunicação diferente, porque são diferentes. O objetivo do treinamento é diferente, o objetivo de aprendizagem é diferente. E o estilo daquela, a persona naquele grupo específico, ele vai ter. Eu vou ter que ter um estilo próprio para aquele grupo. Não vai ser o mesmo para um grupo X, para um grupo Y. Então a gente tem que. Ela vai mudar constantemente, a gente tem que ser maleável e não vai ser um único tipo durante um período, né? Por exemplo, 2022 o tipo de comunicação é esse. Não. Vai mudar constantemente e às vezes no único dia, se você vai rodar 2 treinamentos para públicos diferentes, o estilo de comunicação provavelmente ele vai ser diferente numa turma e vai ser diferente em outras se os objetivos são diferentes, se o público também é diferente. E isso é o que a gente chama e trabalha congruência na comunicação. Ela tem que ser congruente, ou seja, as coisas precisam combinar com o contexto, o ambiente, o assunto, o público, e nós podemos modificar. Quer dizer que isso, eu estou pondo uma outra personalidade, não sou eu. Não, é você adaptada a um outro. E comunicação é para o outro. Portanto, eu preciso ver, é um grupo de jovens, eu posso ser mais descontraída, posso flutuar mais, tenho que ter mais dinâmica, é um grupo de executivos, talvez para esse grupo de executivos eu tenha que ser um pouco mais minimalista, não tão extasiante na motivação, porque eles estão ali com outro propósito. Então, nós precisamos adaptar a comunicação ao canal, ao conteúdo, ao público. Isso é respeitoso, não é, Mônica? Isso é um respeito para com o outro. Estou tentando chegar a você falando a sua linguagem, me comunicando de um jeito que você vai me entender e me acolher melhor. E isso que você traz é ótimo, porque você fala, eu me comunico para o outro, né? Não para você. Sim. E isso se conecta muito com a aprendizagem, em qual sentido? Às vezes a gente, como facilitador, como instrutor, a gente pensa no como a gente gostaria de aprender, no como seria melhor para a gente, como que eu vou me sentir melhor facilitando aquele treinamento. E não é a gente que é protagonista. O protagonista é a persona que está lá, é o colaborador dentro da empresa, é o cliente que você atende, é a pessoa que está ali para treinar, para receber, para trabalhar ali ativamente no conteúdo que você vai entregar. Então, é para ele que você fala, não é do seu jeito. Assim como a comunicação, né? Eu estou falando para o outro, eu não estou falando para mim. É isso mesmo. E isso vale para tudo, não é? Para conteúdo, para dinâmicas no treinamento, a didática, mas vale também para a persona facilitador desse treinamento. Essa persona também pode ser adaptada para cada situação, para cada assunto. E é importante que a gente faça isso, não é? Vou Muito, muito. conquistar muito mais a plateia, vou ter mais essa sintonia. E aí entra a voz, entra o corpo, a expressão, o conteúdo, a fala, a linguagem, o vocabulário que eu vou utilizar, não é? Ser mais técnico, ser mais rebuscado, ser mais simples. Isso é ser comunicador. E nos dias de hoje, o que a gente precisa é ser comunicador. Ou seja, fazer chegar no outro a mensagem de forma que ele compreenda. Então, precisa adaptação. Você falou, a pessoa precisa ser comunicadora e me veio uma questão aqui, aí eu vou trazer para a provocação.
Comunicador é diferente de ser comunicativo. Comunicador A precisa ser pessoa, comunicador. a pessoa comunicadora é diferente da pessoa comunicativa. Faz sentido? Faz. Um bom comunicador tem que ter a característica da comunicabilidade. Então, tem que ser comunicativo. Isso. Não basta informar, dizer, tem que fazer chegar no outro. Não é? Boa, Tá certo? boa. Vamos finalizar nossa live, porque a gente já está passando um pouquinho aqui Que das pena. 9 horas. A gente poderia ficar aqui mais tempo falando. Se alguém quiser não perder a oportunidade da Ana Elisa aqui ou querer matar alguma curiosidade, manda alguma pergunta aqui no chat que a gente vai encerrar já já. E caminhando assim para os minutinhos finais, caso apareça alguma coisa no chat, a gente atende. Caso contrário, Ana, eu queria que você deixasse assim seu recado final para a gente encerrar. E te espero aqui outras vezes, porque eu ficaria aqui a noite toda se fosse pra gente ficar. Sabe que nós duas temos assunto, não é? A gente começa e não para. Até é bom limitar o Instagram, limitar o horário, porque senão nós vamos até meia-noite. Mônica, eu acho que o que é importante em tudo isso é sabermos que tudo que aquilo, todos os componentes da minha comunicação, eles podem ser adaptados, transformados. Algumas coisas talvez eu consiga mudar 100%, outras eu consigo mudar 10%, mas às vezes as pessoas se limitam no que elas são e no que elas estão fazendo, achando que não vão conseguir fazer diferente. Comunicação tem um vasto campo para ser lapidada e trabalhada. E eu fico com muita pena, e por isso que é a minha missão, quando a pessoa a crescer profissionalmente, a galgar um novo degrau, a fazer conexão com pessoas, a resolver os seus problemas com uma outra porque não consegue se comunicar bem. Comunicação é nossa essência. Nosso cérebro especial é estar com o outro e estando com o outro eu preciso falar, eu preciso ouvir, eu preciso me comunicar. Então, o recado que eu deixo é: tem alguma coisa que você não gosta na sua comunicação? Ou que esteja impedindo você ser feliz, ou você estar num outro degrau na sua carreira, ou enfrentar algum medo? Não se intimide de ir em busca de algo que te ajude a trabalhar. Leituras ajudam, livros ajudam, lives ajudam, fonoterapia ajuda, consultoria, curso, tudo ajuda. Comece por algum lugar, né? Comece se conhecendo, se valorizando, comece pedindo feedback para alguém que é teu aliado, que vai dar um feedback sincero, mas não deixe de trabalhar a sua comunicação, porque comunicação é a possibilidade que nós temos de estar no mundo, estar com o outro, ser visto, ser acolhido e acolher. Então, não deixe de fazer algo por conta da comunicação. Trabalhe, porque ela pode modificar e muito. Perfeito. E o comunicar aí vai além de entregar só a mensagem, né? A gente está falando aqui do conteúdo, a gente está falando desse cuidado com a voz, para que a voz também complemente essa entrega de conteúdo que você vai fazer, todo esse contexto. Por isso que eu amo voz, corpo e expressão. Se a Ângela estiver aqui, coloca @ da Univoz aqui, para quem ainda não segue a Univoz, seguir Univoz. Quem não segue a Ana, comece a seguir a Ana. Quem veio da Ana que está aqui, se sentir que faz sentido o conteúdo que a gente traz aqui, pode seguir a gente para conhecer. E eu queria muito, muito, muito agradecer a Ana. A Ana é uma parceira, não te largo nunca mais. E obrigada por aceitar esse convite de estar aqui. Trouxe muito conteúdo, a gente acabou ficando um pouco mais de 1 hora. E eu agradeço muito, Ana, foi incrível. E a gente se vê na próxima, porque eu acredito que vai ter bis, hein? Vamos, me chama que eu venho de novo, falta de assunto não vai ser problema. E, Mônica, parabéns pelo trabalho que você realiza, parabéns pela sua disponibilidade de doar, de partilhar com os outros as coisas que você acredita, você está fazendo diferença na área. Conta muito comigo para a gente bater
papo, marcar outras lives. E é sempre um grande prazer estar com você. Sua alegria contagia, não é para você parar de sorrir, viu? A gente falou tanto de sorriso, não pare de sorrir, porque o sorriso é sua Ótimo. marca. E eu adoro ser sua amiga, sua companheira, sua coach e terapeuta. Conta sempre Ah, comigo. obrigada, gente. O Gabriel tinha deixado uma pergunta aqui, mas eu acho que a Ana já respondeu em algum momento essa pergunta. Que ele fala assim, mais ou menos assim, ele tem, vamos supor que ele tem um treinamento amanhã, o que que ele faz para se preparar ou para esse treinamento, ou para essa palestra, ou para essa reunião? Tipo, vou amanhã de manhã, o que que eu faço para me preparar? Para vós, então, durma bem, não coma perto da hora de dormir, porque isso pode dar refluxo. Tenha uma boa noite de sono. Começa a hidratar um dia antes até. Começa a aumentar aí o consumo de água um dia antes, porque às vezes a água demora para chegar em todas as células do corpo. A minha também já era. E vá para o seu treinamento, para a sua reunião, usando essa voz confortável. Não falando nem rápido, nem muito devagar, não elevando o volume, porque isso faz bastante diferença na voz. A Patrícia deixou aqui pra gente, assim, que adorou estar com a gente aqui hoje e que ela está com outro olhar para a voz dela. Opa, que bom! A Ângela colocou assim, que além de tudo eu sei entrevistar, que foi um bate-papo muito gostoso. Arrasou, gente. A gente entrevista também, o de frente com a Moni. Amanhã, na quinta-feira eu vou ter uma reunião na empresa com dois grupos de pessoas e vai chamar de frente com a Moni. A reunião. Nossa, Mônica, olha que carreira que você já está construindo aí para frente. Ai, meu Que Deus. bacana, querida. Obrigada. Eu que Beijo. agradeço. Beijo para todos. Até mais.